Então, uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Mãos Unidas. Agradecemos a espiritualidade de luz e do bem que nos assiste nesse momento e ao nosso patrono, Francisco Valdomiro Lores, que se faz presente com toda a sua falange. Vamos fazer então agora, para dar início à noite de hoje, da nossa reflexão, nos colocarmos da melhor maneira possível, fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Não aquele Jesus na cruz, com a coroa de espinhos, mas um Jesus sorridente, feliz, alegre, que está sempre de braços abertos, aguardando que nós o procuremos para que Ele nos auxilie. Então, prece de hoje de início. Deus Pai de amor e bondade, de amor incondicional, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, aqui estamos nós, mais uma vez, para refletirmos sobre a doutrina ensinada e deixada por Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Estamos aqui para refletir hoje sobre quando a dor chega e como devemos agir em relação a ela e como devemos nos manter em equilíbrio, aumentarmos a nossa fé para passarmos por todos os momentos difíceis que surgem em nossas vidas. Sabemos também, Senhor, que o Senhor está sempre conosco. Nunca nos abandone, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da minha palestra, da minha explanação de hoje, quando a dor chega. Quando a dor chega até nós estamos preparados para a dor? Raramente nós estamos preparados. Quando a dor chega, ninguém permanece indiferente. Sempre que ela chega na nossa porta e bate a nossa porta, a dor, nós não nos mantemos indiferente a ela. Nós temos reações para enfrentá-la. Não importando suas causas, porque são muitas causas que causam dores em nossas vidas. Por vezes chega através da doença física, minando a saúde antes inabalável. Então a dor ela pode chegar através das doenças físicas. E sendo que nós tínhamos uma saúde inabalável e de repente ela bate a nossa porta. E nós temos determinadas atitudes em relação a isso. De outras vezes, é a dor da separação do ente querido, que segue para o mundo espiritual pelos braços da morte física. Esta dor também bate a nossa porta muitas vezes, porque nós temos a certeza de que, a única certeza que nós temos é de que um dia nós voltaremos para a pátria espiritual, que nós estamos aqui de passagem. Também pode se apresentar na feição de reveses morais, que atormentam muito mais a alma do que o corpo. Também são dores que se apresentam para nós na nossa caminhada. De toda forma, não importando por quais caminhos ela nos visite, sempre é uma presença contundente, alterando-nos as paisagens emocionais. Então, sempre que a dor chega à nossa porta, seja qual for a causa, né, ela altera tudo em nossa vida. Ela altera a nossa maneira de ser, ela altera a nossa maneira de pensar. Ela vem para fazer algo em nossa vida. Ela vem para nos dar uma lição em nossas vidas. Então, alguns de nós, e eu me incluo junto, ao enfrentá-la, o fazemos com
elegância, com coragem, com otimismo. Entendendo o processo como passageiro, aguardando que dias tranquilos logo mais retornem. Então, alguns recebem a dor de uma maneira, né? Recebem de uma maneira equilibrada, com paciência, porque sabe, porque tem a fé inabalável de que este momento vai passar. E que em todas as nossas vidas, ninguém é feliz todos os dias. Sempre, né? Tem algumas dificuldades que surgem. E nós temos que enfrentar essas dificuldades nas nossas vidas. Mas nem todos enfrentam essas dificuldades da mesma maneira. Alguns se desequilibram, perdem a paciência, né? Procuram as causas, às vezes, em lugares que não são ali as causas, que não é aquelas causas. Procuram colocar, digamos assim, a culpa em alguém, que ele está passando por aquilo ali por culpa de determinada pessoa, de determinados irmãos, e não é bem assim, né? Quando nós formos refletir, daí nós vamos entender que não é bem assim. Pautadas na resignação que a fé oportuniza, mesmo que não entendamos as causas mais profundas da dor, esses dias difíceis são momentâneos, porque tudo é passageiro nessa vida, e tudo isso nós sabemos, que nada é eterno. Nós não somos eternos aqui na Terra, porque nós estamos de passagem, nós também vamos retornar ao mundo espiritual. Que lá é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira casa, né? Aqui é apenas a colônia de férias, nós estamos passando, ou uma escola para que nós possamos aprender, nos modificarmos e evoluirmos. Contudo, outros, visitados pela dor, a encaramos como castigo, punição por algo que não conseguimos avaliar ou porque acreditamos se tratar de capricho da divindade. A divindade não tem esses caprichos, a divindade não castiga ninguém, não é um castigo, né? Mas alguns irmãos que não estão preparados para enfrentar as dores que surgem na sua caminhada, eles procuram colocar, então, a culpa, né? Acreditam que é um capricho da divindade. Deus tem muitas coisas para fazer, Deus é muito ocupado, né? Ele tem que cuidar de muita coisa. Deus é maravilhoso e Ele tem um amor incondicional. Por que Ele vai nos castigar? Deus não castiga ninguém. Deus não nos castiga jamais. Mas às vezes, por que comigo? Por que isso está acontecendo justamente? Eu não mereço. Merecemos. Tudo que acontece conosco, nós merecemos. Todas as dores que surgem em nossas vidas, nós merecemos. Então, sob a imagem, né? Sob a imagem da dor, reagimos com revolta, posicionando-nos como injustiçados. Como eu já disse, né? Acho que, não, eu não mereço, eu estou sendo injustiçado por Deus, eu estou sendo injustiçado pela divindade, pela espiritualidade maior, e não é bem assim. Não é bem assim. E que nós não merecemos essa sina, essa dor que ela está atravessando a nossa caminhada. Há também os que interpretamos, né, nós interpretamos os processos de dor apenas como algo fortuito, obra do acaso, de algum azar hereditário ou de posturas inadequadas que tenhamos assumido em dias recentes. Também há esses, né? Cada um encara a dor de uma determinada maneira. Tem uns que acham que é o azar que está cruzando, né? Que é o azar que está cruzando o seu caminho, por isso que ele está
com aquela determinada dor, por isso que a dor o visitou. De toda forma, a dor sempre será um instrumento para o nosso aprendizado. A dor não vem por acaso em nossas vidas. Ela vem para um aprendizado, para que nós possamos tirar lições para as nossas vidas. Ela sempre traz consigo seu caráter pedagógico, em um convite ao cultivo das virtudes, da prática do bem, que ainda não nos dispusemos a acionar. Então, ela vem como, com seu caráter pedagógico, para despertar em nós as virtudes que ainda estão ainda lá, latentes e não foram colocadas ainda em prática. Ela vem para nos ensinar a praticar o bem. Trazemos todos um histórico de experiências difíceis, portadoras de inúmeras complicações emocionais ao longo da nossa trajetória de espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais, todos que aqui vêm já ouviram que nós reencarnamos, nós somos espíritos reencarnados e que vamos reencarnar muitas vezes até que a gente atinja o patamar, de espíritos puros. Não é fácil, então nós vamos voltar muitas vezes. Deste rol de experiências, fruto de uso tantas vezes inadequado de nosso livre-arbítrio, trazemos a cada nova existência física necessidades inúmeras de aprendizagem. Então, devido ao nosso mau uso do livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Eu faço as minhas escolhas, mas eu colho as consequências. Então, eu tenho que cuidar muito quando eu uso o livre-arbítrio, Porque no momento que eu uso o livre-arbítrio de maneira inconsequente, eu vou ter resultados que não serão muito bons para a minha vida. E assim, eu sempre digo, vamos procurar nesta existência não levarmos karma para outra, para a próxima reencarnação. Vamos procurar fazer o melhor possível nesta, para não deixarmos pendências para a próxima reencarnação. Porque muitos reencarnam para sanar karmas e outros com missões. Então, há os que encarnam para sanar as suas más escolhas, o não bom uso do seu livre-arbítrio, que Deus nos dá o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher. Deus não diz, faça isso, faça aquilo. Os espíritos de luz também não dizem, tu tem que fazer isso, tem que seguir esse caminho, aquele. Não, é você que escolhe. Mas saiba que no momento que você escolheu, você terá consequências. Se você escolheu coisas boas, o que você vai colher? Coisas boas. Se você fez coisas que não são tão boas, você vai colher coisas que não são tão boas. Então, nós temos que ter isso presente. E daí a dor bate à nossa porta. Às vezes, quem foi que foi o causador destas dores? Nós mesmos. Nós mesmos que causamos essas dores em nossas vidas devido ao mau uso do livre-arbítrio. E tem muitos irmãos que usam o livre-arbítrio, erram. Não erram. Erram, A gente diz erram, mas a gente não... Quem pode julgar é Deus. Mas faz o mau uso do livre-arbítrio, daí vem a dor e dele se sente injustiçado. Só que ele não vai refletir o que aconteceu. Daí nós temos no livro, que o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não tem, é excelente para adquirir, capítulo 5, causas atuais das aflições. Então, leia o item 4 ali. Quando a dor bater em sua porta, vai ler lá o que está acontecendo. Vai ver o porquê que acontece determinadas coisas em nossas vidas. E nós pensamos, às vezes, queremos colocar as culpas nos outros, mas não é. Não é culpa dos outros. Na maioria das vezes, a culpa é nossa mesmo pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, aqui eu passei. Há uma programação da providência divina para que tudo aconteça ao seu tempo.
da melhor maneira possível para o nosso avanço moral. Então, há uma programação divina para que nós, enquanto estamos encarnados, né, para que a gente consiga avançar moralmente, espiritualmente, moralmente. Então, a dor vai bater na nossa porta e nós vamos ter que recebê-la, encará-la, enfrentá-la. Se hoje a dor nos visita, perguntemo-nos: o que podemos ou temos que aprender neste momento? Como eu disse antes, a maioria dos irmãos não estão preparados para receber a dor em suas vidas. Então, quando ela bate na nossa porta, nós temos que perguntar, né? Refletir para saber o que ela quer nos ensinar, qual é a lição que ela está nos trazendo, essa dor. Por que ela bateu a nossa porta? Nós somos merecedores, com certeza, porque a divindade não erra, não erra de Deus. Sem reclamar, sem gritar, sem esbravejar, sem se desequilibrar, que é o que acontece muitas vezes. Quando a dor bate na nossa porta, ao invés de nós procurarmos as causas, o que nós fizemos? Como eu já falei anteriormente, né? Nós nos desequilibramos, nós colocamos as culpas em outras pessoas, na divindade, que não tem nada a ver. A dor é sempre uma bênção que Deus nos envia. Mas daí tem gente que vai dizer, mas que bênção, uma dor, né? Que bênção, dor. Mas é uma bênção que Deus nos envia. Por que nos envia? Permitindo-nos o ensejo de nos libertarmos dos equívocos ou alcançarmos o progresso. Então, por que Ele nos envia a dor? É uma bênção? É. Por quê? Porque Ele quer ver se Ele quer que nós, através dessa dor, a gente evolua, a gente cresça moralmente, a gente faça o bem, a gente reflita em relação a ela e aprenda a lição que Ele quer nos ensinar através dela. A fim, então, alcançarmos o progresso, a fim de alçar voo rumo às virtudes que ainda dormem latentes na intimidade de nosso coração. Né? As virtudes estão lá, dormindo, e o que Deus nos faz? Manda a dor bater na nossa porta para que essas virtudes despertem, né? Então, disponhamos-nos a suportar a dor. Nós temos que suportar a dor com heroísmo, a ouvir-lhe os aconselhamentos e as ponderações. Então, nós temos que ouvir, refletir quais são os conselhos que essa dor está nos dando, para que nós possamos nos melhorarmos e aprender com ela. Aprendamos com ela. Não desperdicemos a chance que nos é ofertada. Então, é uma chance que nos é ofertada e que jamais nós devemos desperdiçar esta chance. Gritando, brigando, achando culpados para a nossa dor. A dor precisa ser vivida e ir embora. Após cumprir a sua função de mudar ou de transformar algo em nossa vida. Então, a dor ela vai ser vivida, depois ela vai embora. Assim como a felicidade, com os momentos bons também. Eles vêm, nos deixam alegres, felizes e depois passam. A dor é um recurso de alerta do nosso corpo e também da nossa alma. Ele é um recurso, né, que é usado para que nós ficamos alerta, para nos alertarmos em relação de como nós estamos vivendo, de como nós estamos nos comportando em relação à nossa vida. Daí tem uma partezinha que diz, não é preciso doer, mas dói. Porque assim a gente para de olhar
Não é preciso doer, mas dói, porque assim a gente sai do lugar. Não é preciso doer, mas dói, porque assim a gente solta. Não é preciso doer, mas dói, porque assim a gente vai se tratar. Então, quando a dor chega, ela vai doer. Nós vamos olhar, a gente vai sair do lugar e nós vamos soltar aquilo que está nos fazendo mal, né? Aquilo que não nos pertence. E nós vamos nos tratar o corpo físico com os médicos terrestres e a alma, que vocês já sabem, né? E também a alma nós vamos tratar como? Através da nossa fé, através das nossas preces, buscando a Deus, buscando a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, e a espiritualidade maior. É isso que nós temos que buscar para nos tratarmos. Não nos tratarmos só, vamos tratar só o corpo. Não, vamos tratar o corpo e vamos tratar a alma. Os dois juntos, aí nós vamos obter resultados melhores. E também não só tratar a alma, não. Estou com um problema físico e vou ficar só me tratando na parte espiritual. Não, vamos usar os médicos terrestres também para tratar as dores que batem à nossa porta. Porque, através da intuição dos bons mentores, eles vão nos dar os remédios necessários quando a dor é física. E a dor da alma é tratada através da fé, através da busca, através do estudo, né, das reflexões sobre a nossa vida. A dor é parte da transição entre o nascimento e a morte de tudo que se passa na nossa vida. Nada é eterno, nós não somos eternos aqui. O movimento é a verdadeira natureza de tudo que existe. Então, ora nós estamos aqui, ora nós estamos no mundo espiritual. Ora nós reencarnamos e assim nós vamos indo até nós evoluirmos o suficiente. A dor veio cumprir em nossas vidas uma missão, né, na nossa vida. Nós precisamos descobrir qual é a missão que essa dor veio cumprir na nossa vida. Reflita para qual lugar ou consciência que ela quer te levar e por quê. Nós temos que saber o porquê, para onde que essa dor quer nos levar e por quê. A sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Como é bom quando nós temos uma dor e nós vencemos esta dor, né? A nossa força é renovada, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, tudo é renovado quando nós vencemos. E nós temos capacidade para vencer todas as dores que surgirem no nosso caminho. E de quem que depende que essa dor se transforme na maior força? Depende de nós, né? De como nós vamos enfrentar as dores que chegam em nossas vidas. É a maneira como nós vamos enfrentar essas dores. Enfrentar com fé, resignação, coragem, esperança, como aprendizagem e tirar lições dela. Uns vão fazer isso, né? Uns irmãos vão enfrentar as dores assim. Outros não. Outros não vão enfrentar da mesma maneira. Não esquecendo de sempre, né, nos dirigirmos à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, que nos ampara e fortalece quando a dor bate à nossa porta. Então, nós temos que sempre nos dirigirmos a Deus, nosso Pai maior e a espiritualidade. Durante a nossa vida, raramente nós estamos preparados para a dor. Quem diz que está preparado para a dor? Não, nós não estamos preparados. Nós estamos preparados para a alegria, para a felicidade, aí é tudo ok, tudo maravilhoso. Preparados para, então, nós não estamos preparados para a dor. Quando tudo aparentemente vira do avesso, né? Não está como nós queríamos, como nós desejamos. Quase nunca nós estamos preparados para isso. Mas, quando chega este momento, nós precisamos
O equilíbrio, ele é essencial. Nós equilibrarmos, sentarmos, pensarmos, refletirmos. Saiba que vai passar. Essa dor vai passar, como tudo passa nas nossas vidas. Que nós vamos achar uma saída. Nem sempre a saída que nós desejamos, mas nós vamos encontrar a saída necessária para aquela dificuldade. A dor vai identificar, vai chegar, nós vamos identificar a dor, nós vamos sofrer. Ela deixa a lição que ela tem que deixar em nossas vidas, mas ela passa e ela vai embora. E daí nós vivemos momentos felizes, dali um tempo, se nós não estivermos novamente em equilíbrio, retorna a nossa porta a dor e assim vai indo. Essa é a nossa vida. Para isso que nós estamos aqui nessa escola chamada Planeta Terra. O que diferencia-nos é a maneira como nós enfrentamos as nossas dores. Então, como eu já tinha falado, alguns irmãos enfrentam de uma maneira, outros de outra. Né? Uns enfrentam com equilíbrio, com paciência, com fé, outros não. Então, nós temos que aprender a enfrentar as nossas dores. Durante o enfrentamento da mesma, vamos mostrar o nosso equilíbrio, a nossa paciência e principalmente a nossa fé. Porque é muito fácil eu dizer aqui, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus, mas quando vem a dor e bate na minha porta, desequilíbrio. Né? Então é neste momento que nós vamos, digamos assim, provar a nossa fé, que nós realmente temos fé, quando a dor bate à nossa porta, que nós vamos enfrentá-la com paciência, com equilíbrio e com muita fé, e afirmarmos que vamos vencê-la, né? E sempre seguir em frente, cheios da certeza de que aquilo vai passar. Comprovamos a fé ou a falta dela na hora da dor. Então, se na hora da dor eu não tiver fé, onde é que está a minha fé? Que fé é essa que eu tenho? Se a dor bateu à minha porta e eu não consigo enfrentá-la, né? Então, nem sempre o mar será calmo, mas vamos em frente, né? Nem sempre o barquinho que a gente está dentro, ele vai conseguir nos defender. O mar às vezes vai se agitar, que é a nossa vida. A nossa vida vai ficar agitada, vai ficar com dissabores, com dificuldades, mas nós temos que seguir em frente e refletirmos para sabermos qual é a melhor maneira de enfrentar. E sempre com a nossa fé cada vez maior, inabalável, né? Que a nossa fé seja inabalável. Mas agora eu não quero mais saber de nada, porque não sou ajudado, porque não recebo, porque sou injustiçado. Então, onde é que está aquela fé que você gritava aos quatro ventos que tinha? No momento da dor, onde é que ela foi parar? Então, nós temos que pensar isso, né? Então, aqui daí pergunta, quem somos? Almas eternas, sabedoras das nossas lutas, ou nós somos almas que nos acovardamos diante das dificuldades? Nós temos que ver isso. Se nós somos almas que sabemos, né, que nós viemos para cá para enfrentar lutas, ou nós ficamos acovardados quando a dor bate a nossa porta. Então, muitos irmãos tornam-se diante da dor pessoas melhores, outros não. Outros que nós achávamos que eram pessoas maravilhosas se mostram diferentes diante da dor. E assim aqueles irmãos que às vezes a gente pensava que era assim meio descrente, né? Na hora da dor ele se sobressai e ele melhora com a dor, ele aprendeu a lição. Então há essa diferença, essa disparidade quando a dor nos atinge. Muitas dores são construídas
aos poucos por nós mesmos. Então nós temos que cuidar disso, né, que às vezes quem são os causadores das nossas dores? Nós mesmos causamos as nossas dores. No nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com o mau uso do livre-arbítrio, com a pouca fé, né, que não temos aquela fé ferrenha, como se diz. Então nós temos que cuidar, porque às vezes nós é que somos os causadores das nossas dores. Através das nossas escolhas, das nossas más escolhas, nós recebemos as consequências. Então esse seria um assunto para mais uma palestra, né? A escolha das causas. Então, para encerrar, já vamos encerrando, eu agradeço a paciência de todos, né, que vieram hoje nessa noite fria para refletir conosco sobre a doutrina espírita e sobre a importância de enfrentarmos as nossas dores. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai de amor e bondade, a Jesus Cristo, amado Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe. Que nós possamos, Senhor, durante a nossa vida terrena, enfrentar todas as dores que baterem às nossas portas. Com fé, com equilíbrio, com paciência, com coragem. E pedimos, Senhor, que estejas sempre conosco, nos amparando nos momentos difíceis. Que possamos tirar as lições necessárias de cada momento difícil que vier a acontecer na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. De mãos unidas, Maria Dolores. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante, em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia, alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus.